bem? Tem algumas festas importantes na celebração no calendário cristão. Passamos pelo Natal, nascimento do Senhor Jesus Cristo. Depois nós entramos na Páscoa, que celebra a morte e ressurreição de Jesus. E 50 dias após a Páscoa, nós celebramos a festa do Pentecostes, que já foi anunciada já neste culto de adoração. O dia de Pentecostes é o cumprimento da profecia de Joel. E diz que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E o próprio Senhor Jesus, antes de ser levado aos céus, ele declarou em Atos 1:8: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O Pentecostes judaico, a palavra é essa aí, Shavuot, é a festa das semanas, é a chamada da festa da colheita, onde os judeus celebravam as primícias da colheita. Passava-se 7 semanas após a Páscoa, então no 50º dia, eles celebravam a colheita, as primícias ao Senhor. O termo Pentecostes é um termo grego, e interessante que no nosso meio cristão, quando se fala pentecostal, a primeira ideia que vem na maioria da mente das pessoas, uma igreja pentecostal é aquela igreja que trabalha os dons, é uma igreja que os cultos são bem efusivos, e eles classificam igrejas pentecostais e igrejas tradicionais. Mas eu queria dizer para vocês que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja pentecostal, porque o Pentecoste marcou o nascimento da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu no Pentecoste. Portanto, mesmo sendo uma igreja dita como tradicional, nós podemos dizer que somos uma igreja pentecostal, porque cremos no poder do Espírito Santo do Senhor. Quero convidar você para um texto de Jó, capítulo 33, versículo 4, em que diz o seguinte: o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Vou ler de novo. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Pai, com base na Tua palavra, nós queremos declarar a nossa dependência do Senhor. Pedir que o Teu Espírito fale aos nossos corações e inunde essas casas, essas famílias, inunde cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Quando se fala sobre o livro de Jó, nós temos que a autoria dele é uma autoria incerta. Nós não conseguimos perceber quem é que foi o autor. Não se dá ideia se foi o próprio Moisés, se foi os anciãos, se foi também os sábios e até mesmo Salomão. A data também não é especificada na literatura dos teólogos. O texto data-se à era patriarcal. O texto de Jó, ele se dá uma ideia aproximada de ser contemporâneo de Abraão. Era um homem rico e levava um estilo de vida seminômade. A própria Escritura, isso é uma coisa importante que nós encontramos na Bíblia, que é a evidência interna. A própria Escritura Sagrada testifica. Quando você vai para o profeta Ezequiel, ele faz menção a Jó. E quando você vai para Tiago, na sua carta, ele faz menção a Jó. Isso dá ideia para nós de que não é um conto de fadas, não é uma história da carochinha, mas é um fato real, pois há evidência e testificação interna das Escrituras. O livro trata de um homem que perdeu todos os seus bens, perdeu os seus filhos, e num segundo momento perde a sua saúde, sendo que Satanás pedira para Deus para fazer isso com Jó, tipo assim: Deus, eu faço uma aposta com o Senhor, se o Senhor tirar os bens de Jó, se o Senhor tirar os filhos de Jó, se o Senhor tirar a saúde de Jó, ele não vai continuar te servindo. Mas Satanás caiu do cavalo literalmente, porque Jó, a despeito de todas estas coisas, ele continuou fiel ao Senhor. E no seu meio de sofrimento, aparecem 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E eles têm a seguinte tese: Jó, você pecou. Jó, você errou em alguma circunstância da sua vida, e por isso que essas coisas acontecem. Mas lá no meio do livro aparece um jovem chamado Eliú, mais sábio, amigo de Jó, e que tem uma abordagem, um discurso mais centrado. E o livro fecha com o próprio Deus aparecendo com um monte de perguntas e arrazoando com Jó. E ele acaba entendendo que, de fato, ele conhecia um Deus apenas de ouvir, mas agora, depois dessa experiência, ele conhece Deus de ver.
de presente, de estar relacionando com Ele. E o Senhor restaura toda a sorte de Jó. Bom, quando a gente pensa no livro do Espírito Santo no Velho Testamento, nós poderíamos dizer que é o livro do profeta Ezequiel e o livro do profeta Joel. Se formos falar de um livro messiânico, nós poderíamos pegar o livro do profeta Isaías. Se fôssemos falar sobre sofrimento, nós poderíamos utilizar o livro de Jó. Mas eu quero pegar esta abordagem de Eliú e fazer algumas aplicações para justamente o momento que estamos vivendo. Recentemente na CNN, nós ouvimos uma entrevista com esse cirurgião, ou neurocirurgião da USP, chamado Fernando, Dr. Fernando. E o tema é o mundo pós-pandemia. Vale a pena assistir e você pegar algumas informações muito interessantes que este médico traz. Ele destacou que o coronavírus tem como alvo principal os pulmões. E há uma relação quando ele diz que quando uma criança nasce, a primeira coisa ela vai respirar fora da barriga da mãe e é um momento crucial e deveras importante. E é interessante observar que o coronavírus que causa o Covid-19 foi batizado de SARS. E esta palavra SARS, esta sigla significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. E ela vem bloquear e causar inclusive a morte. O coronavírus pega justamente a respiração. E ele traz uma interrupção na vida de uma pessoa, num caso grave. Normalmente uma pessoa adulta respira 16, em média, 16 vezes por minuto. Se uma pessoa respirar menos que 12 e mais de 24, esta pessoa tem algum problema disfuncional na sua respiração. A respiração é um processo tão automático no nosso corpo que facilmente ignoramos e passamos batido, nem damos atenção. Agora, nessa época de máscaras, nós estamos valorizando o quanto é importante a nossa respiração. Os sentimentos de alegria, sentimentos de raiva, de medo, de culpa e de ansiedade alteram perceptivelmente a frequência da nossa respiração. Ficamos mais ofegantes, ficamos cansados, ficamos com falta de ar. Mas em compensação, ao respirar de maneira lenta e constante, o cérebro recebe a mensagem de que tudo está bem. Eu quero hoje contrastar o coronavírus com o Espírito Santo. O vírus que tira o fôlego e o sopro que dá vida. Claro que não dá para equiparar um vírusinho absurdamente pequeno com um Deus tamanho e grandioso como o Espírito Santo. Mas da mesma forma como o coronavírus atua e age na respiração de uma pessoa, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, ele age no nosso respirar, no fôlego de vida, na vida em si. E a ação do Espírito Santo não está voltada apenas para o aspecto físico, mas transcende para o aspecto espiritual da vida eterna. Enquanto que o coronavírus atua de forma destrutiva, atua de forma a corroer, o Espírito Santo atua de forma vivificadora. E eu quero olhar com um pouco mais de detalhes, destacando esses gigantes contrastes. Falar sobre os vírus de forma geral. Eu estava pesquisando e descobri que esses seres, que são muito simples e pequenos, eles não são visíveis a olho nu. Eles podem ser contemplados com poderosos, potentes microscópios. Ele vem do latim que significa fluido. Vírus é isso, fluido, venoso ou toxina. Não são considerados seres vivos pela maioria dos estudiosos, porque não possuem metabolismo próprio e eles sempre estão conectados e precisam de uma célula. Por isso que eles são chamados de parasitas. Procuram uma célula para se hospedar e se desenvolver, e ali eles injetam o seu veneno. Eles se reproduzem muito rapidamente dentro de uma célula e desencadeiam vários tipos de doenças, desde um simples resfriado até a AIDS e até o Covid-19. Foram identificados aproximadamente 3.600 espécies ou 3.600 espécies de vírus.
As doenças mais conhecidas que são provocadas, causadas pelos vírus são gripe, hepatite, catapora, varicela, cachumba, dengue, febre amarela, rubéola, sarampo, varíola, herpes e raiva. São as mais conhecidas. E alguns vírus contribuem para o desenvolvimento de certos tipos de células cancerígenas. Agora, quando se fala em coronavírus, acredita-se que ele tenha uma origem animal e se espalhou para os seres humanos. Pode provocar grandes danos nos sistemas respiratórios e pulmões. E nos pacientes infectados, e é isso que toda a população global está temendo, em casos mais graves, provoca a síndrome respiratória. E esta síndrome é uma incapacidade do nosso sistema respiratório em manter a ventilação e a oxigenação interna dos nossos pulmões, com consequências para o sangue e demais tecidos, sendo necessário que o paciente seja internado e esteja dentro de uma unidade de terapia intensiva para ventilar os seus pulmões, os seus brônquios. Pode causar pneumonia, pode não responder a tratamento com antibióticos e gerar a morte. E aqui a gente também tem ouvido muito sobre algumas medidas de combate à sua proliferação. Quero mencionar duas. Primeira delas, fala-se da quarentena. Estava olhando, essa expressão quarentena representa uma medida tomada quando da peste negra ou bubônica no século XIV, eles adotaram como esta doença, ela tinha um ciclo para incubação de 37 dias, eles então fecharam 40 dias para que fosse coibida a proliferação daquela doença. Então, 37, mas eles definiram 40 dias, por isso que ficou quarentena. Claro que dependendo da doença, mais ou menos dias. A quarentena é um conjunto de ações que se adota, que se tomam para coibir que a doença infecciosa se espalhe na população e região. Então se separa indivíduos que não apresentam sintomas, são sadios. E a rotina da quarentena é justamente essa, impedir embarque e desembarque de pessoas com sintomas. Na nossa cidade, já temos percebido nas entradas dela pessoas da área da saúde medindo a sua temperatura para saber se tem algum indício disso. Então cria-se áreas, cria-se locais separados para a realização de exames, internando à força se for necessário. E aí nós entramos com isolamento. A segunda medida é essa, retirar da quarentena e enviar para isolamento. A pessoa fica totalmente fora da sociedade, para que a doença não se espalhe, não se prolifere e o enfermo possa ser cuidado. Pois bem, vocês já estão ouvindo isso demais, mas eu queria dizer que todos os vírus existentes na face da terra, que todas as doenças, todo tipo de desgraça, todo tipo de miséria, de corrupção, de destruição, de podridão na raça humana, são causadas ou foram causadas pela atitude dos nossos pais, os primeiros homens, o primeiro casal criado à imagem e semelhança de Deus, e por causa da desobediência deles, um parasita invadiu a terra, e esse vírus se chama pecado, e ele proliferou em toda a raça humana. O pecado é um vírus que infectou e que infecta, que contamina e que compromete toda a raça humana. Todo ser humano já nasce infectado, contaminado por este vírus. Ele é altamente destrutivo, ele deteriora e desfigura o ser humano no seu mais nível baixo de existência. E este vírus é o mais perigoso de todos, pois provoca não somente a morte física, mas também a morte eterna, a morte espiritual. É por isso que o apóstolo Tiago escreveu: então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O único antídoto para combater esse vírus mortal é o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz, que anula toda a capacidade destrutiva do parasita pecado. Você precisa compreender isso para não comprometer a sua vida no momento atual, como no momento futuro na sua eternidade. E se você compreender isso, é porque o Espírito Santo agiu no seu coração. Só é
possível compreender a gravidade desse vírus quando o Espírito Santo descortina os seus olhos para você compreender a gravidade da situação desse vírus. Coronavírus é fichinha. Tem muita gente morrendo de medo do coronavírus. Você devia estar assustado com o parasita pecado, que vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família e vai destruir o seu futuro eterno. É esse que você tem que se preocupar. Por isso eu queria falar um pouco do Espírito Santo, que me ajuda a desvendar, a enxergar sobre a gravidade da minha situação. O Espírito Santo, ele é uma das pessoas da Trindade. Eu gosto de trabalhar a pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me convenceu do pecado. O Espírito Santo é que me consola todo dia. Nas minhas angústias ele me dá vida. O Espírito Santo é que me capacita para o ministério, para o chamado. O Espírito Santo é que me conduz. O Espírito Santo é que fomenta a minha vida. O Espírito Santo é aquele que norteia os meus pensamentos, aquele que dá criatividade. É o Espírito Santo. E falar do Espírito Santo é algo muito especial. Nós encontramos na Bíblia 3 símbolos básicos sobre a pessoa do Espírito Santo, que são o fogo, a água e o vento. Quando se fala em fogo, é aquela abordagem quando João Batista, anunciando Jesus, disse assim: eu batizo vocês com água, mas após mim venha um que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Falando do aspecto de purificação, falando do aspecto de majestade, de poder. O Espírito Santo apresentado como fogo. Interessante que no dia de Pentecostes, na descrição de Lucas, em Atos 2, diz que foi descido ali o vento impetuoso e foram distribuídas línguas como de fogo, que caiu, pousou sobre cada uma daquelas pessoas ali no Pentecostes. Na figura da água nós temos aquela abordagem de Jesus quando estava no templo e exclamou: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E depois o evangelista João explica que ele estava se referindo ao Espírito Santo, porque até aquele momento ele não havia sido dado. O Espírito Santo como fogo, o Espírito Santo como água, mas a Bíblia apresenta também o Espírito Santo como o vento. O Espírito Santo que sopra. Por isso que o texto de Atos 2:1 nos diz que de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. O Eliú usou essa expressão quando ele diz que o sopro do Todo-Poderoso me fez. E a palavra hebraica é ruá, vento, hálito, espírito, fôlego de ar, entusiasmo, vivacidade, vigor. O Espírito de Deus que inspira o estado de profecia que aqui é recebida. O Espírito que concede a energia, a força, a robustez para a guerra, para o poder executivo e administrativo. O Espírito Santo que capacita os homens com vários dons. O Espírito Santo com uma energia vital que manifesta a glória da sua habitação. Existem vários textos na Bíblia que declaram o Espírito Santo como sopro. Por exemplo, em Gênesis, lá no início, diz assim: que formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Gênesis 2:7. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Você está em pé porque você recebeu o fôlego de vida. Quando você vai para o profeta Isaías capítulo 42:5, diz assim: Deus, o Senhor, que dá fôlego de vida ao povo que nele está, espírito aos que andam nele. Texto de Isaías 57:15 diz que o Senhor vem com seu espírito para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O fôlego de vida que ele criou, é Deus quem sopra o fôlego de vida. Quando a gente vai para o livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, Paulo dá uma ideia teológica e prática para aquelas pessoas que ouviam, dizendo assim, que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é ele mesmo, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Diga assim: Deus é quem me dá
vida, respiração e tudo mais. Você está em pé porque é Deus quem te dá vida, é Deus quem te dá o fôlego e é Deus quem te dá todas as coisas para que você tenha uma vida. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 11, versículo 11, diz assim, que um sopro de vida veio de Deus e entrou neles, e eles se levantaram. Esse é o Espírito Santo, poderoso, incomparavelmente superior a um vírusinho que tenta destruir as pessoas. E eu queria pensar no Espírito Santo de cada dia. Porque agora eu volto para Eliú, em 3 momentos, esse amigo mais sábio de Jó, faz declarações sobre o Espírito Santo. Em 3 discursos de Eliú, esse jovem mais sábio, ele fala sobre o sopro de vida. Por exemplo, Jó 32:8, ele diz, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Jó 34:14, ele diz, se Deus pensasse apenas em si mesmo, e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne iria expirar, e o homem voltaria para o pó. A consciência do Espírito Santo que Eliú tinha, mostra a experiência pentecostal que ele vivera. E o próprio texto que nós lemos diz, Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Eu creio que Eliú era o amigo pentecostal de Jó. O Eliú, ele tinha na sua vivência uma relação pessoal com o Espírito Santo. Ele tinha uma consciência de que o Espírito Santo é quem o criou. E ele tinha uma consciência de que era o Espírito Santo que o sustentava. E eu gostaria que você entendesse isto nesta manhã, para que todo o medo do seu coração fosse dissipado. É o Espírito do Senhor quem te cria, é o Espírito do Senhor que se relaciona, e é o Espírito do Senhor que sustenta a sua vida. Falando no Espírito Santo pessoal, é falar da pessoa da Trindade, alguém que sente, alguém que pensa, alguém que se relaciona, alguém que age. O Espírito Santo apresentado na Bíblia não é uma força cósmica, mas ele é uma pessoa que se manifesta, que compareceu no Pentecoste, que visitou muitos profetas nas Escrituras Sagradas, que ungiu, como declaramos aqui nesta canção, para declarar boas novas de salvação. E esse Espírito que na verdade as pessoas não podem conhecer por si só, o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas você que crê em Jesus, conhece, porque Ele habita em você, e Ele está em você. É isso que João 14:17 diz. A presença do Deus conosco, através do Espírito Santo que está em mim, que habita em mim, que me guia, como alguém que está todos os momentos e com quem eu posso conversar e compartilhar. O Eliú diz, ele é o Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Deus que faz, que realiza, que acontece, que injeta vida, que dá vigor. Pedro, no seu discurso no dia de Pentecostes, diz que é o Espírito da promessa, que era para vós, para os vossos filhos e para todos quando ainda estão longe e quantos o Senhor Deus chamar. Eliú tinha uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Paulo, recomendando a igreja de Éfeso, ele diz, cara, não fique enchendo a cara com cerveja, com uísque, com destilados. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, dando sempre graças ao Senhor, Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Deus quer que você tenha uma vida plena. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, para fazer mortificar todo o vírus do pecado destrutivo que habita em você. Mas o Espírito Santo, além de ser este que é uma pessoa, é o Espírito Santo Criador. Ele o declara com propriedade, com convicção própria. Ele me fez. O Espírito de Deus, o Todo-Poderoso, me fez. E num outro texto lá de Jó 32:8, ele diz que é Ele quem nos faz sábio. Olha que lindo quando em Gênesis, no princípio, na criação,
há um registro assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Criador, o Espírito que capacita, que te dá habilidades. Essa é a descrição quando Paulo, escrevendo à igreja de Corinto sobre dons, ele diz assim, que a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um, mediante o Espírito, é dada a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, é dada a palavra do conhecimento, a outro, do mesmo Espírito, a fé, a outro, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretar. Mas é um só, o mesmo Espírito, que realiza todas estas coisas, distribuindo-os como lhe apraz, individualmente. Meu amado, o Espírito Santo quer agir na sua vida, porque além de ele ser uma pessoa que se relaciona, e você pode conversar com ele: bom dia, Espírito Santo, obrigado que o Senhor me fez acordar mais um dia. Você pode entender que ele é quem cria, ele quem fomenta, engendra no seu coração projetos, vontade, ele te dá coragem, ousadia, ele que te dá toda a capacidade. Seja bem-vindo, Espírito Santo, esteja aberto ao Espírito Santo. E o fruto do Espírito, conforme Paulo escreve à igreja de Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então esse Espírito, na convicção de Eliú, é um Espírito pessoal que se relaciona comigo, é um Espírito criador que me fez, mas é um Espírito também sustentador. Porque ele diz assim: o sopro me dá vida. Essa imagem eu gosto muito, que é a imagem do dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e todas as pessoas ali foram capacitadas. A igreja nunca mais foi a mesma depois desse dia de Pentecoste. A igreja foi revestida de poder, ela rompeu as quatro paredes, ela rompeu o medo, ela rompeu a timidez. Meu amigo, você vai viver neste mundo de forma tímida, covarde, com medo de vírus, com medo da economia, com medo de qualquer tipo de pandemia, com medo da violência, com medo de tragédia, se você não tiver o poder do Espírito Santo. Através do Espírito Santo, nós recebemos a graça, a unção, o poder, a autoridade, a coragem, a ousadia e a intrepidez. A palavra sopro, a palavra hebraica é nashamá, significa respiração, é nele que eu existo. A palavra vida é essa: permanecer, sustenta a vida, porque se você não tiver o fôlego dele, a sua vida é insustentável, nele você é sustentado. Jesus, falando do Espírito Santo, diz: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido, e vos anunciará as coisas que são de vir. Essa canção que as crianças cantaram, eu me recordo na minha infância: se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi, eu luto como o rei Davi, eu danço como Davi, eu venço como Davi. Meu amigo, se o Espírito do Senhor habita em você, você canta como o rei Davi, você louva como Davi, você dança como Davi, você pula como Davi, você vive como Davi, que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu encerro fazendo um contraste entre o coronavírus e o Espírito Santo. Acompanhe comigo aí. O coronavírus é um parasita que depende de célula para viver. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vida própria e a transmite. O coronavírus hospeda-se no corpo de animais e do ser humano. O Espírito Santo hospeda-se no coração aliançado com Jesus. O coronavírus compromete a respiração, o Espírito Santo sopra o fôlego de vida. O coronavírus enfraquece e debilita, o Espírito Santo fortalece e capacita. O coronavírus provoca mal-estar, o Espírito Santo equaliza e promove bem-estar na vida de uma pessoa. O coronavírus provoca doenças e aflições, o Espírito Santo promove virtudes e consolações. O coronavírus injeta veneno, o Espírito Santo injeta graça. O coronavírus produz morte, o Espírito Santo produz vida. O coronavírus destrói,
o Espírito Santo constrói e edifica. O coronavírus restringido pela quarentena e pelo isolamento, mas o Espírito Santo é fortalecido pela busca individual, mas também a busca corporativa e coletiva. O coronavírus precisa ser combatido e o Espírito Santo precisa ser almejado, buscado e desejado por você. Meu amigo, é incontrastável, na verdade. É muito diminuta a posição do coronavírus. Você precisa se apegar mais ao Espírito Santo que vai te ajudar. Uma vez Jesus disse o seguinte: vocês não devem temer os que matam o corpo e não podem matar a alma. O coronavírus mata o corpo, mas não mata a alma. Então vocês não devem temer, é isso que ele está dizendo. Temam antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aí sim. Também a Bíblia diz que semelhantemente, Romanos capítulo 8, 26, o Espírito Santo semelhantemente nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda a mente e os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O vírus que tira o fôlego e o sopro que dá vida. Dia de Pentecoste, nada melhor falar do Espírito Santo, que pode sustentar, que pode me dar vida, que me fez, que me criou, com quem eu posso me relacionar. Eliú tinha a sua experiência pentecostal, a experiência com o Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. Acordava de manhã, o Espírito de Deus me fez. O Espírito de Deus me permitiu acordar. O Espírito de Deus me permitiu estar em pé. O Espírito de Deus me permitiu pregar a palavra. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida, me sustenta a vida, me fomenta a vida. Essa é a consciência de um filho do Senhor Deus vivo. Mas e o vírus do pecado? Se você der abertura ao Espírito Santo, ele vai fazer você compreender e tirar esta cegueira dos seus olhos, para entender que muito mais mortal do que o coronavírus é o pecado, que vai levar o seu corpo para o pó e vai levar a sua alma para o inferno. Por isso que é importante você chegar para o Espírito Santo. Eu quero, Senhor, eu quero cada dia entender e caminhar contigo, que é o Deus que está em mim. Claro, meu querido, não menospreze o corona, mas não tenha medo dele. Quem me dá fôlego de vida é o Espírito Santo, e é nele que você deve confiar. Não viva uma vida medíocre, medrosa, fechada. Viva uma vida exuberante na presença do Senhor. Quero convidar você a fazer uma oração através dessa canção. É uma canção que diz: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo o que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas eu não consigo. Me ajude, Espírito Santo, nas minhas fraquezas. Eu não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. É que o teu Espírito envolva esse homem, essa mulher, esse jovem, esta criança. O temor é demonstrado na igreja fechada no cenáculo antes do Pentecoste. Mas quando o poder do Altíssimo veio, aquela igreja criou coragem. Pai, que o teu Espírito agindo na vida dessas pessoas, eles possam entender que podem se relacionar contigo. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor age em nós. Espírito Santo, obrigado, porque o Senhor nos consola. O Senhor nos anima, nos fortalece, nos revigora, nos sustenta a vida. Espírito Santo, que todas essas pessoas possam experimentar da tua doce e suave presença. E ó Deus,
Nenhum vírus irá tirar o nosso fôlego de vida, porque o Senhor, Espírito do Senhor, é quem nos dá o fôlego de vida. O vírus pode tirar esse nosso fôlego humano, mas ele não pode matar a nossa alma, porque quem nos sustenta a vida é o teu Espírito. Que os teus filhos sejam visitados pelo teu Espírito Santo. Sopra, Espírito Santo, sobre os teus filhos vida. Sopra coragem. Sopra, Espírito Santo, saúde. Sopra sobre o teu povo espalhado pela face da terra. Vida exuberante, hoje e sempre. Amém.